A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar com vocês novamente para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, trabalhando nesse segundo trimestre de 2020, a lição referente à carta aos Efésios. E iremos falar hoje acerca do capítulo 4, que se refere à iluminação espiritual do crente. Eu quero de antemão agradecer a todos que têm estado comigo, participando dessas aulas, dando likes, comentando, se inscrevendo no canal. Tenho certeza que você está contribuindo bastante para a propagação do Evangelho de Cristo através do ensino da Palavra de Deus. Não se esqueça, deixe seu like, dê o seu joinha, nos dê sugestões para que a gente possa estar interagindo e cada vez mais melhorando o nosso canal, para que possamos fazer um trabalho de excelência para a glória do Senhor. Eu quero, de antemão, agradecer também a todos os colaboradores, todos que têm participado diretamente e indiretamente, nos dado apoio, nos dando dicas e também compartilhando conteúdo conosco. É de suma importância que haja essa interação para que possamos também a cada dia adquirir mais experiência e desenvolvermos algo importante em prol do reino de Deus. Vamos para a nossa lição, a iluminação espiritual do crente. Como eu tenho dito, para ficar bem didático, eu vou estar projetando a imagem da lição. Você que não tem, vai poder estar acompanhando na tela. E quem tem, por gentileza, abra sua lição, vá marcando, vá destacando os pontos principais, para que ao terminar dessa aula você possa se dedicar ao estudo do assunto abordado e possa também estar desenvolvendo ele para melhor aplicar na sua classe, para melhor aplicar no seu dia a dia também como cristão. Lição de número 4, 26 de abril de 2020, a iluminação espiritual do crente. O nosso texto áureo é bem interessante, está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 17, que nos diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Guarde essa palavra, revelação. Nós iremos trabalhar ela. A verdade prática nos diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vamos para a leitura diária. A leitura diária, como eu tenho dito, é importante que você faça, porque ela faz com que o estudo da lição se torne abrangente, porque são versículos bíblicos relacionados ao tema. Então acompanhe sempre de segunda a sábado, para que você possa estar desenvolvendo o assunto. Na segunda nos fala acerca das coisas espirituais, são discernidas espiritualmente. Na terça o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Na quarta o poder divino é capaz de transformar o homem. Na quinta, o triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Na sexta, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. No sábado, nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos do 15 ao 23. Efésios 1, versos 15 ao 23, nos diz assim: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória
da sua herança nos santos. Guarde isso aqui, para tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Verso 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja que o texto nos traz uma revelação profunda acerca da iluminação do crente. E o apóstolo Paulo é muito categórico quando ele aborda esse assunto, para nos trazer de verdade uma revelação acerca do que o Pai estabeleceu, do que o Filho concretizou e do que o Espírito Santo realiza atualmente em nós, através do seu santo poder. Vamos falar acerca de iluminação, vamos falar acerca de clareza, vamos falar acerca de luz, vamos falar acerca daquilo que nos traz à tona o entendimento, para que possamos discernir as coisas espirituais em Cristo Jesus. O objetivo geral da lição nos fala sobre esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. O autor divide em 3 partes: dimensão da chamada, as riquezas da glória divina e a grandeza do poder de Deus. As riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Vamos para os objetivos específicos. Primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Vou repetir. Objetivos específicos: destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. 2. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. 3. Expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Esses são objetivos que devem ficar claros, fixados no nosso entendimento no final dessa aula, tá certo? Então, é importante, irmãos, que toda a atenção seja dedicada a esse estudo, porque é um estudo minucioso, é um estudo que nos traz revelação, é um estudo abrangente acerca da carta aos Efésios e falando especificamente da iluminação do crente. Então, fique atento a cada detalhe, a cada palavra, aos comentários que o autor colocou, aquilo que eu estarei pontuando em cada tópico, para que o seu aprendizado seja enriquecido e você possa expandir o seu entendimento na presença de Deus em relação àquilo que você precisa entender e aplicar no seu cotidiano. Vamos para a introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. É importante pontuar esses 3 aspectos, porque Paulo demonstra a necessidade que nós, como cristãos, temos de viver uma vida devota ao Senhor, aplicando no nosso dia a dia essas ferramentas para que possamos desenvolver intimidade com Deus.
A ação de graças é o momento em que nós externalizamos a nossa gratidão ao Senhor. Primeiro, pelo que Ele é. Segundo, pelo que Ele fez. Terceiro, pelo que Ele faz. Quarto, pelo que Ele irá fazer. Oração intercessória, que é a oração em favor do outro, em função do outro, direcionada para abençoar o outro. Paulo pontua isso. Confissão de louvor e exaltação. Você lembra da lição número 2, quando nós falamos acerca de doxologia? Algo que é inerente à adoração, à glorificação, à exaltação, que é o que nós devemos fazer em relação ao nosso Deus, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor, porque nós fomos chamados para isso. Se nós aplicarmos esses 3 aspectos, desenvolvermos essas 3 ferramentas no nosso dia a dia, com ação de graças, com oração intercessória, confissão de louvor e exaltação, sem dúvida alguma, nos tornaremos cada vez mais íntimos de Deus. Sem dúvida alguma, estaremos cumprindo o propósito que o Pai estabeleceu ao nos predestinar dentro da eleição, para que nos tornássemos cada vez mais santos e semelhantes à imagem do seu Filho, que é Jesus. Vamos continuar. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Eu quero começar a falar agora acerca do primeiro tópico. Essa lição está dividida em 3 tópicos e dentro dos tópicos vamos encontrar as subdivisões que o autor faz sempre de forma didática para consolidar o nosso aprendizado. Vamos caminhando. O tópico 1 nos fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. E no subtópico 1, ele diz: ação de graças e intercessão. Me permita voltar aqui. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, quero abrir um parêntese para pontuar o que o autor fala acerca das bênçãos espirituais recebidas. E ele destaca, conforme a mensagem escrita pelo apóstolo Paulo, a eleição. Nós aprendemos na lição passada que é o ato de escolha feito por Deus baseado na sua presciência. A predestinação, que é a determinação feita por antecipação em relação àqueles que foram eleitos. E a filiação, quando Deus nos transformou em filhos através do Espírito de adoção que foi derramado sobre nós, que nos leva a clamar Abba Pai, ou seja, uma relação que era distante e que agora passa a ser de intimidade. Nós, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, recebemos as bênçãos espirituais citadas e nos tornamos participantes do reino de glória do Senhor. Vamos continuar. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas
sem ser ensinado por Deus. Veja que coisa interessante. Para percebermos a glória das boas novas, precisamos ser ensinados por Deus. Porque aqui se revela o Espírito do Senhor trazendo iluminação para nós. E aí eu quero pedir que você me acompanhe na leitura desse texto bíblico, que é referência daquilo que o autor colocou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Mais uma vez saliento para os irmãos que estou com o meu exemplar da Bíblia Sagrada. E é importantíssimo que durante essas aulas você esteja com sua Bíblia em mãos, quer seja impressa, quer seja através de aplicativo de celular ou pelo computador, para que você possa estar marcando e lendo comigo as referências. 1 Coríntios 2, 14 e 15 nos diz assim a palavra: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha que coisa interessante. O homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Porque ele pode, sim, entender, compreender as coisas do Espírito, pela iluminação que o crente dá, porque pela iluminação que o crente recebe, dada pelo Espírito Santo. Então é importante frisar esse texto citado pelo apóstolo Paulo, porque ele nos dá uma ideia muito clara acerca da iluminação que o crente recebe para entender as coisas de Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. A partir dos tópicos posteriores, eu irei comentar cada um desses aspectos que o apóstolo Paulo coloca, direcionado pelo autor, quando ele fala acerca da esperança da chamada, das riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Vamos caminhando. Subtópico de número 2. São 3 subtópicos relacionados ao primeiro tópico. Diz assim: a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Olha que coisa interessante. Quais são os 3 aspectos que estão listados para que possamos entender? Letra A. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Eu irei ler para você esse texto. Veja que interessante, irmãos. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Aleluia! Ele nos chamou, após nos ter salvo, com uma santa vocação. E aqui eu quero frisar
para você um detalhe muito importante. Não segundo as nossas obras, mas segundo a sua vontade, segundo o seu poder, segundo a sua escolha. Porque a salvação não é por mérito nosso, mas por mérito daquele que a ofereceu para nós. Lembra da ilustração? Daquele que serviu a mesa e nos convidou para participar do banquete. O mérito pertence a ele. A nós apenas a opção de participar ou não do banquete. Vamos continuar. Letra B. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Aqui ele cita a referência de Filipenses, capítulo 3, verso 14, quando o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo nesse contexto que ele se esqueceu das coisas que para trás ficaram e prosseguiu para o alvo da soberana vocação do Senhor. Esse é o espírito que deve se manifestar em nós. Essa é a natureza daquilo que o Senhor revelou para nós e espera de nós. Que nós avancemos, que nós olhemos para frente, que nós estejamos com os olhos fitos no propósito que Ele estabeleceu, no objetivo que nós devemos alcançar, conforme disse o apóstolo Paulo de forma muito clara: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus nos convida a prosseguir em direção ao alvo. Esse é o teor da mensagem que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós. Vamos continuar. Letra C. O autor fala da participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Que texto maravilhoso, onde Paulo faz uma comparação sobre o nosso relacionamento com Deus e a imagem que nós vemos no espelho. Isso é simbólico, mas representa de forma bem interessante a nossa perspectiva em relação a Deus. 1 Coríntios 13, 12 diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Perspectiva de futuro, perspectiva de vida eterna, perspectiva de ver Deus face a face como Ele é. Porque no momento nós o vemos através de um espelho, como enigma. Simplesmente pelo fato de estarmos num corpo humano que é limitado. Mas na ocasião do arrebatamento, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, ambos arrebatados, para se encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a minha esperança, essa é a esperança da igreja que não quer continuar vendo Cristo apenas através do espelho, mas vê-lo face a face. E por isso precisamos nos esforçar para fazer jus à vocação para a qual nós fomos chamados. Vamos continuar. Subtópico de número 3, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, tais como
perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses capítulo 1, verso 27, nos diz assim a palavra do Senhor: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Anote aí esse versículo porque é importantíssimo. Colossenses 1, 27. Agora vejamos o que nos diz 1 Pedro, capítulo 1, versos 4 e 5. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Olha a revelação que Pedro nos traz. Salvação prestes a se revelar no último tempo, que Jesus preparou, que Jesus determinou, que Jesus concretizou. Herança, salvação, perdão, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lição interessante, irmãos. Que estudo tremendo. É revelação da palavra. Ele aqui dá alguns exemplos, como vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Por que, pastor, a leitura das referências bíblicas? Porque são elas que confirmam o comentário da lição. São elas que dão embasamento para o estudo elaborado. São elas que concretizam o nosso entendimento acerca do que o Senhor revelou para nós. Então vamos ver o que nos diz? Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus deixou tudo preparado para que nós pudéssemos usufruir quando nos tornássemos participantes. Você lembra do Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, o que Jesus aponta para os seus discípulos? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez para vos buscar, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, ou seja, a morada já está lá. Ele foi preparar o lugar, ou seja, ajustar os últimos detalhes, para que quando nós chegarmos lá, esteja tudo pronto. É como minha esposa quando vai receber uma visita em casa. Prepara todo o ambiente, prepara a comida, prepara o cenário, para que a visita se sinta bem recebida e tenha vontade de voltar novamente. Claro que é uma comparação simples, mas com o nosso Jesus não é diferente. E Ele está preparando um lar para vivermos eternamente com Ele. Louvado seja o seu nome para sempre. Aleluia. Vamos continuar entendendo o que nos diz a lição. Eu só quero abrir um parêntese para um destaque que eu fiz, irmãos. Há uma sugestão de leitura aqui na revista, além de algumas outras, que é do Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, volume 2 da CPAD. Aqui o autor faz um destaque que eu quero frisar para você, quando diz assim: dessa forma, Paulo faz junção do louvor com a oração,
da adoração com a intercessão como dois componentes necessários ao verdadeiro conhecimento de Deus. Lembra que eu falei disso no primeiro tópico? Louvor e oração, adoração com intercessão. Isso aqui deve fazer parte do nosso devocional, porque é o devocional que nos faz íntimo de Deus. É o hábito da oração, do jejum, da leitura da palavra, da adoração, que nos faz desenvolver relacionamento com Deus. Precisamos cultivar os bons hábitos. Precisamos ter disciplina, porque fazendo isso nós iremos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Continuando. Vamos para o tópico de número 2. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. No subtópico de número 1, a primeira divisão do tópico 2, o autor fala sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalou, que na forma adjetivada significa extraordinário. Eu destaquei aqui o texto bíblico para nós refletirmos. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Olha que coisa tremenda. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, e quando nós vamos examinar a raiz dessa palavra, é poder explosivo. Poder que move a terra, poder que traz impacto. Indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Olha que coisa tremenda. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Eu quero refletir com você sobre essas 3 referências que eu listei, que nos fala acerca do poder de Deus. O poder que o texto bíblico está falando não é o poder econômico, não é um poder social, não é um poder político, não é um poder militar. É um poder que subjuga todos esses outros. É um poder que vai além. É um poder inerente à natureza de Deus. Um poder inerente aos seus atributos de onipotência. Porque Deus tem poder para tudo criar, governar e sustentar. Esse é o nosso Deus. E o que é que a referência bíblica nos traz? Vamos lá? 2 Coríntios 4, 7. Eu quero ler para você. Marque na sua Bíblia. Acompanhe comigo. São referências importantes que nós não podemos deixar passar. 2 Coríntios 4, 7 nos diz assim o texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Um poder extraordinário que está guardado em vaso de barro, para que nós não nos sintamos orgulhosos, nem presunçosos, nem altivos, para que entendamos que o poder pertence a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se há algum dom, alguma vocação, alguma capacidade em nós, ela é proveniente do poder do Pai. Mateus 26, 64. Vamos lá. O que nos diz o texto? Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens no céu. Grandeza, magnitude,
aquele que pode transitar entre céus e terra, entre terra e céus, o nosso Jesus. É desse poder que estamos falando. É esse poder que Deus revela para nós. E a terceira referência, Atos, capítulo 8, verso 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 13. Maravilha, maravilha de lição, maravilhas de referências. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Que maravilhas eram essas? Que sinais eram esses? Os sinais miraculosos promovidos pelo poder do Espírito Santo, o dunamis, poder explosivo de Deus. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Esse é o poder que o Pai nos revelou, que está à nossa disposição, nós que somos filhos, que fomos chamados, que fomos vocacionados, que estamos sendo preparados para estar com Ele nos céus. Subtópico de número 2, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeira palavra, operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder, a saber, a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Aleluia! Eu quero falar para você apenas da referência de João capítulo 1, verso 12, para que você entenda a dimensão desse poder, que é algo que o homem não pode realizar. Quando João começa seu evangelho no capítulo 1, ele fala acerca da natureza de Cristo. Quando diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E quando ele chega no versículo 12, ele dá um destaque acerca do poder. Me permita lhe falar do 11 e do 12. Diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aí eu abro parênteses e digo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder. Só Deus tem o poder de transformar o homem de criatura para filho. É o poder inerente a ele. É o poder que só ele pode manifestar, realizar e imprimir na vida de todo aquele que se aproxima, que o aceita, que o confessa, que se dedica e deseja ser participante do seu reino. E por tabela o autor coloca a ressurreição de Cristo, a ascensão à direita de Deus e a sua elevação acima de todo mundo, que foi a ênfase que o apóstolo Paulo deu, destacando ainda mais a natureza desse poder que Deus tem. Vamos continuar. Tópico de número 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Vamos caminhar agora para a última parte da lição. São mais 3 subtópicos.
E aqui veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. No subtópico de número 1, preste atenção que isso aqui é importantíssimo. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai, ao ressurgir dentre os mortos. Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Olha aí, Paulo revela isso lá em 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Eu quero ler para você 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 ao 22. Vamos ver o que nos diz o texto bíblico? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 ao 22. Quando você manuseia a palavra, isso é até uma dica para os irmãos que são novos na fé e não têm ainda aquele hábito desenvolvido de leitura da Bíblia. Quando você começa a pegar essas referências e vai folheando a Bíblia, isso te dá habilidade para manusear, para encontrar onde estão os textos. Então, se você já é maduro na fé, você está acompanhando rapidamente. Se você está novo na fé, não se preocupe, que à medida que você for manuseando a palavra, você vai ter cada vez mais dinamismo em localizar o texto bíblico, tá certo? 1 Coríntios 15, vamos lá, do 20 ao 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Maravilha de Deus. Eu quero pontuar, irmãos, uma discussão que tem sido levantada desde algum tempo já, que é em relação ao fato de Jesus ser chamado as primícias dos que dormem, ou a primícia dos que dormem. Tem algumas pessoas que, por conta daquele episódio da transfiguração, onde aparece uma revelação, onde estão ali presentes Moisés e Elias, algumas pessoas alegam que Moisés não estava morto, sepultado, que Moisés teria ressuscitado, e por isso que ele se transfigurou ali, se revelando para Cristo. Só que não podemos sustentar essa tese, porque se nós afirmarmos que Moisés ressuscitou, nós estaremos suplantando o sacrifício de Cristo. Estaremos minando a doutrina da ressurreição. Estaremos comprometendo aquilo que Jesus realizou quando ele morreu, pegou nas suas mãos a chave da morte e do inferno e os subjugou, ressuscitando ao terceiro dia, abrindo as portas, nos dando um passaporte para a ressurreição do último dia. Pastor, mas a Bíblia fala de algumas ressurreições que aconteceram antes do ministério de Jesus. A Bíblia fala sim, e até no próprio ministério de Cristo, quando ele ressuscita Lázaro. Porém, precisamos entender que todas essas pessoas que receberam o milagre da ressurreição, elas voltaram a morrer fisicamente. E quando nós falamos de Cristo como primícias dos que dormem, estamos falando da ressurreição para a vida eterna. A ressurreição para um corpo transformado, para se tornar participante do reino. Então, não podemos defender de forma alguma a ideia de que Moisés ressuscitou, porque a Bíblia Sagrada não nos dá respaldo algum para isso.
além de que o próprio Deus falara com Josué que Moisés morreu. É só você pegar o livro de Josué no capítulo 1, está escrito de forma muito explícita. Após Moisés ter morrido, Deus falou com Josué, dando-lhe instruções acerca de como seria a sua empreitada para conquistar a terra de Canaã. Então precisamos interpretar a Bíblia pela Bíblia. Conjecturas não funcionam, elas têm que ser submetidas ao que nos diz a palavra. Tá certo? Vamos continuar. Vamos caminhando. Dá para explorar muita coisa, irmãos, mas o tempo é curto e temos que ser objetivos. Segunda divisão, ou subtópico número 2, Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-se à direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para a posição de honra, de autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. E aí o autor cita o Salmo 110, que é um salmo profético. Eu irei ler aqui rapidamente alguns versículos para você consolidar o entendimento. Ouça a leitura. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá o ribeiro dos campos, por isso exaltará a cabeça. Veja o salmo profético de Davi acerca do reino do Messias, que estará à direita do Pai. A Bíblia é tremenda, irmãos. Ela é toda amarrada e de Gênesis a Apocalipse aponta para Cristo. Filipenses 2, do 9 ao 11. O que nos diz? Vamos lá. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Maravilha! O nome que está sobre todo nome, aquele que se assenta à destra do Pai, aquele que subjuga todas as coisas, aquele que tem todo o poder para realizar tanto querer como efetuar, segundo a sua santa vontade. Esse é o Deus que nós servimos. E como nós iremos alcançar esse entendimento, esse discernimento, essa interpretação, essa compreensão? Através da iluminação dada pelo Espírito Santo, que clareia a nossa mente, para que possamos, como homens espirituais, discernir as coisas de Deus. Lembra o que o Salmo nos diz, associando também ao assunto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Iluminação, clareando o caminho que nós estamos trilhando. Só Deus pode fazer isso na vida do crente, na vida daqueles que servem a Ele. Para compreendermos a dimensão do poder, da glória, da obra do Senhor, é necessário que sejamos iluminados por essa revelação. Subtópico 3. Cristo é exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio,
e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir, nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Primeiro, Cristo é o cabeça. Segundo, a igreja é a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Veja, irmãos, que coisa tremenda. E que nós até já abordamos em partes, em lições anteriores, a figura de Jesus como cabeça e nós, igreja, como expressão plena de Cristo. Essa é a revelação, essa é a intenção, é isso que o Senhor está revelando para nós, é isso que o Senhor está falando para nós. E para nós concluirmos, o autor diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Olha que conclusão tremenda! Bênçãos espirituais através da adoração contínua que deve ser seguida por todos os salvos. Compreensão das dádivas da salvação que demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Então, amados, vamos guardar no nosso coração esse ensinamento. Vamos aplicar ele no nosso dia a dia. Vamos multiplicar aquilo que temos aprendido para que possamos usufruir do reino, para que possamos agir como participantes da glória de Deus, para que possamos cumprir a nossa vocação e para que Deus a cada dia possa, através do Espírito, iluminar o nosso entendimento, clarear os nossos caminhos, nos dar discernimento para, como homens espirituais, entendermos as coisas de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado mais uma vez por reservar esse momento tão especial para estar compartilhando desse aprendizado junto comigo. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários e seus likes. Você vai estar contribuindo para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço. Até a próxima lição.